Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui um indicador que é para operar o rompimento dos inside bar. Antes de mostrar aqui o indicador, regra de coloração, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que tem deixado o like nos vídeos e se inscrito no canal. E vamos ao indicador. Bom, primeiramente, né, aqui no Profit já existe um indicador que marca o inside bar, né, que seria o inside candle. Então vamos encontrar, é uma regra de coloração, tá? Então inserir regra de coloração, vamos encontrar ele aqui no Profit, tá? Então já existe aqui, ó, o inside candle, tá? Então a gente pode inserir ele aqui no nosso gráfico e ele vai marcar, né, os candles que não romperam o candle anterior nem para cima e nem para baixo, tá? E o operacional em cima disso, tá? A ideia é operar justamente o rompimento desses candles. Então vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vou até dar um zoom para ficar mais fácil de ver. Tá? Então nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a gente teve aqui um inside bar, tá? Que seria o candle amarelo que não está rompendo o anterior nem para cima nem para baixo, tá? E o operacional que se faz geralmente, tá, em cima disso aqui, não é uma regra, tá? Mas geralmente o operacional que se faz em cima disso aqui é o rompimento aqui, nesse caso da mínima, né, ou da máxima do candle, tá? Então a gente poderia operar isso aí. Depois aqui teve um outro inside bar, tá? E nesse caso aqui rompeu para cima. Aí aqui de novo também rompeu para cima. Então a ideia seria operar isso aí. Agora teve um inside bar, né, ou inside candle, né? E rompeu para baixo, tá? Então o que a regra de coloração que eu desenvolvi vai fazer? Ela vai marcar este rompimento na hora em que ele acontecer, tá? Então vamos mostrar aqui a regra de coloração. Inserir o indicador, inserir regra de coloração. Então vamos pegar aqui o inside candle MACD, tá? Por que é inside candle MACD? Eu criei um filtro para ele fazer as operações somente se o MACD estiver a favor, tá? Então eu vou inserir ele lá em cima no automatizador e eu vou inserir ele também aqui na nosso gráfico, tá? Então pode ver que agora ele não está mais colorindo o inside candle, tá? Porque eu só consigo colocar uma regra por vez aqui no Profit, né? Mas ele está colorindo os candles que romperam ali, aqueles candles que a gente tinha visto antes, tá? Então, esse aqui rompeu para cima, ficou verde. Aqui ele ficou verde por quê? Porque acabou rompendo aqui para cima, né? Então, quando rompe os dois lados, né, vale a última regra que eu criei. No caso, a última é o rompimento para cima. Então, se romper para baixo e para cima, vai prevalecer sempre o verde, tá? Infelizmente, isso é uma limitação que a gente tem. Mas são poucas situações que acontecem, tá? Aqui, então, ele está rompendo para cima. Ah, mas se eu quiser destacar e ver qual que foi o inside bar... Então a gente tem essa possibilidade aqui nas propriedades da regra de coloração. Se eu der um botão direito aqui, ó, no gráfico, tá? Que tá ruim aqui de mexer. Se eu der um botão direito aqui no gráfico, dá um botão direito aqui, então. Eu tenho a segunda propriedade aqui, que é a propriedade do inside candle MACD, tá? Então aqui eu tenho um parâmetro, tá, que é destacar o inside candle. Ele está marcado como não aqui. Se eu marcar como sim, tá? Aí eu vou começar a ver aqui os amarelos de novo, tá? Por que eu fiz isso? Para não confundir aí amarelo, caso a pessoa queira automatizar isso aí com o CodeMind, né, o VisualBot, alguma coisa, né, para não ficar atrapalhando esse amarelo ali, tá? Então a gente pode ver, né? Vou pegar aqui um exemplo, né? Aqui ele coloriu, né, de verde porque rompeu para cima. Aqui ele rompeu para baixo e não fez o vermelho. Por que ele não fez o vermelho? Porque aqui a gente está utilizando o MACD, tá? Então a gente tem que ver nas propriedades aqui da estratégia de novo, né? Quais são os parâmetros que a gente está utilizando, tá? Então ó, eu tenho aqui o MACD 26, 12, 9, que é o padrão do Profit, né? Considerando 0 como a linha de rompimento. Se eu não quero usar o MACD, quero mostrar todo o rompimento de inside bar, eu tenho aqui usar MACD. Então eu posso desativar o MACD. O MACD não serve mais como filtro, tá? Então ele vai mostrar esse rompimento aqui, tá? Ah, mas como é que eu sei se o MACD estava ok? Aí nesse caso não tem como ver aqui pela regra, né? Tem que realmente inserir aqui o MACD, tá? Lembrando que ele não é necessário, né, inserir ele para ele funcionar na regra de coloração.
Mas para a gente acompanhar e ver se ele está nos conformes, né, a gente precisa inserir ele aqui, ó. Então o MACD aqui, ó, ele era positivo, né, mais 0,32. Então por isso que aqui essa venda pelo MACD não estava autorizada, tá? Se a gente desmarcar ali a opção de usar o MACD, daí ela aparece, aí a gente consegue utilizar, né? Ó, com o MACD então ele não faria essa venda porque o MACD está positivo. MACD positivo ele só faz compra e MACD negativo ele só faz venda, tá? Esse dia aqui de hoje que tá complicado de ver porque só teve uma direção no mercado, né? Vamos procurar um dia aqui que teve venda. Aí tu vê, ó, aqui ó, marcou o inside candle, rompeu para cima, não marcou porque o MACD era negativo, tá? Então a gente tem aqui alguns filtros, né, para não marcar as operações. Então nesse caso aqui, ó, esse caso aqui ele marcou a venda porque o MACD estava para baixo, tá? Então tem essa possibilidade de filtro aqui. Fazendo uma revisão então nos parâmetros que a gente tem de possibilidade aqui nessa regra, né? A gente tem a opção de mostrar ou não o inside bar em amarelo, tá? E aí tem os parâmetros do MACD e a gente tem também aqui um horário inicial e final. Caso eu não queira mostrar operações em algum determinado horário, eu posso configurar isso aqui, tá? E por último nós temos aqui um rompimento, tá? Que é para considerar o rompimento somente quando passar esse determinado número de pontos, tá? Então veja que aqui eu coloquei 0,5, tá? Que eu estou no dólar, né? Seria meio ponto no dólar aí. Mas se eu quiser desconsiderar rompimentos pequenos, né? Então vamos achar um exemplo aqui só para fazer um teste. Tá, vamos pegar e vamos ver. Deixa eu ver se tem algum melhor aqui. Algum caso que rompeu bem pouquinho, né? Tá difícil encontrar um caso, né? Geralmente quando ele rompe ele anda, né? Mas a gente pode pegar esses dois exemplos aqui, por exemplo, ó. Vou pegar esse aqui que vai ser mais fácil de ver, ó. Esses dois primeiros aqui, ó. Essa compra aqui, por exemplo, né? Ela chegou a andar aqui, como eu estou no gráfico de 1 minuto, né? Ela andou aqui de rompimento, um ponto, né? E essa outra aqui para baixo, né? Também um ponto, tá? Porém, essa daqui, né? Foi mais de um ponto, tá? E essa daqui também foi só um ponto. Então, se eu der um botão direito aqui e for nas propriedades da regra, definir aqui o rompimento de meio ponto, colocar, vamos ver, 1,5. Será que ele vai marcar esses candles? Vamos ver. Ó, não marcou. Por quê? Porque tinha que romper pelo menos 1,5. 1,5 só rompeu esse aqui, ó, que deu aqui 2 pontos de rompimento, tá? Então eu tenho esse filtro também, né, para evitar aí alguma possível violinada e alguma coisa assim. Beleza? E então temos também aqui no final aqui a opção de ativar e desativar o MACD caso eu não queira utilizar, né? Aí eu vou ter marcações aqui nesses outros candles que não marcou por causa do MACD, né? Opa, vou marcar aqui. Propriedades, usar MACD, não usar MACD. Ah tá, daí tem o rompimento, né? Vou voltar o rompimento aqui para o 0,5. Aí eu tenho marcação aqui em todos os outros candles. Beleza, pessoal? Então eu só queria demonstrar essa regra aqui, mostrar que é possível a gente fazer. E eu vou tentar pegar um momento, tá? Ó, esse aqui acho que tá um momento legal aqui, ó. A gente pode pegar e ver aqui se esse caso aqui ele romper, se ele vai colorir, tá? Deixa eu até confirmar aqui as opções que estão aqui. Ó, vou colocar um rompimento aqui 0 pra gente ver, usar MACD não. Pra gente ver ele romper, ó. Então, o momento que ele rompeu aqui, veja que ele marcou, né? De vermelho. Isso acontece em tempo real durante o candle estar funcionando, tá? Já se eu voltar aqui o 0,5, né? Como ele rompeu aqui, chegou a romper 0,5, chegou, né? Então teria que marcar aqui para ele não colorir. Aqui que foi um exemplo bom para demonstrar, né? Que foi um rompimento só de 0,5. Foi um rompimento pequeno, né? Então se eu mudasse as propriedades aqui, né, de rompimento, eu não mostraria mais esse rompimento, né? Ó, somente rompimento que rompesse mais de um ponto.
Beleza, pessoal? Espero que tenha dado para entender aí a ideia do indicador, tá? Se você tem interesse nessa regra de coloração, né, ou você tem interesse em desenvolver sua regra de coloração personalizada, ou uma estratégia de execução, ou indicador, ou regra de alarme, tá? Entre em contato comigo, vou deixar meu e-mail ali na descrição do vídeo, é marcoinfra@hotmail.com. Só entrar em contato comigo que a gente conversa. E mais uma vez aí gostaria de agradecer a todo mundo aí que tem deixado o like nos vídeos, se inscrito no canal e deixe seu comentário construtivo aí embaixo, tá? Sua sugestão aí de vídeo para o canal, que quem sabe a gente atende aí e faz um vídeo aí específico para o seu comentário, beleza? Valeu, até mais!